circuncidando alguns gentios e fazendo com que eles vivessem na lei segundo a tradição judaica, sendo que os gentios não eram judeus e por não serem judeus não estavam desobrigados da lei, da circuncisão e de todos os outros procedimentos que são do rito judaico. Só que o interessante é o seguinte, que o apóstolo Paulo, e eu quero frisar isso bem, ele era o apóstolo que tinha todas as credenciais para querer fazer com que os irmãos gentios fossem circuncidados e levassem uma vida segundo a tradição judaica, porque ele foi o homem que perseguiu a igreja. Ele foi o homem que perseguia o evangelho de Cristo, que encerrava os irmãos em cadeias, em prisões. Então ele era um homem de autoridade religiosa, militar, e tinha conhecimento e tinha tudo para fazer, apoiar Pedro nesse procedimento, dizendo: olha, Pedro, muito bem, você está fazendo muito bem, mas olha só como Cristo transforma a vida de um homem. Olha só que grandiosidade. O apóstolo Paulo, ele foi transformado de uma tal maneira, quando ele teve um encontro com Jesus em Damasco, que aquele homem perseguidor, aquele homem que defendia a lei da circuncisão, todos os ritos judaicos, que tinha um procedimento, sabe, de firmeza no rito judaico, esse homem agora, ele bate de frente. Olha só como o poder transformador de Cristo é tremendo. Ele transformou um homem que tinha de tudo para perseguir, para encerrar em cadeia. De repente esse homem se torna exatamente o oposto e totalmente... Porque, entenda bem, irmãos, ele era, segundo a tradição judaica, ele era o homem que poderia, com todas as letras, apoiar o procedimento de Pedro, mas ele não fez isso. Antes, ele pegou e analisou: olha, eu seguia a lei judaica, e o testemunho, aí entra o detalhe. Se eu fosse você, já estava dando glória a Deus, porque é o seguinte: o testemunho que você tem, a sua transformação, a sua conversão, é o que vai fazer você ter credenciais para chegar em meio dos grandes e até mesmo repreendê-los. Porque é o seu testemunho, é a sua vida. Porque o homem que perseguia, que fazia tudo isso de errado, ele fazia isso segundo a lei. E quando ele foi transformado em Cristo Jesus, ele se tornou o maior opositor da lei, que ele tanto defendia. Olha como o poder de Deus fez, o que o testemunho de Paulo fez a ponto dele repreender ao grande apóstolo Pedro. E olha, irmãos, ele repreendeu porque ele falou: o Cristo a qual eu me converti, no momento da minha conversão, é maior que a lei. A lei que eu servia, olha, morreu. Eu estou morto para a lei. Eu morri para esse negócio. Eu não persigo mais. Eu não mato mais. Se eu fazia tudo isso de errado, agora eu não vou fazer mais. E se eu vou me transformar agora, o poder de transformação de Deus, ele não pode invalidar. Ele não pode ser invalidado. E eu não vou permitir que você, Pedro, proceda dessa forma. Não quero que você prenda os irmãos no rito judaico, porque Cristo morreu na cruz para libertá-los. Então, Deus, ele fez esse poder. O testemunho de Paulo foi que fez total diferença na vida dele. O testemunho de Paulo. E aí eu entro dizendo: qual que é o seu testemunho? Qual que é a sua história de vida? Não deixa nada cair por terra. Lembra todos os dias, quando você for orar, lembra dos fundamentos da sua conversão, porque isso é importante para você, até mesmo perante os grandes. Então isso vai fazer toda a diferença. E o poder de Paulo, ele pegou, sabe, ele foi lá, repreendeu a Pedro, e olha só o que ele vai dizer aqui em Gálatas, no seu capítulo 3, verso 15. Olha só: irmãos, falo como homem, ainda que a aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga e lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo.
E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Irmãos, presta muita atenção. Ele está falando como exemplo, um exemplo do que eu estou falando, do tema que eu estou falando, que a lei não pode invalidar a promessa. É porque a lei, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando aqui, que foi feita por Moisés, dos mandamentos, do rito mosaico, né, que Moisés instituiu, ele veio 400, quase 500 anos aí depois de Abraão. E olha só que interessante, que ele fala isso, que, ora, digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, quando Deus fez a aliança com Abraão lá atrás, antes da lei, né? A lei veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Então, a promessa que Deus fez para você, ela não pode ser invalidada. Ainda que venha um pastor, ainda que venha um grande homem de Deus, vem falar, olha, agora não é mais assim, agora é de outro jeito. Deus falou, Deus confirma. Ele é fiel para cumprir. Ele não é como o homem. E Deus, ele faz cumprir na marra. E ele fez isso na vida de Abraão. Abraão, ele falava, olha, falta na minha vida um herdeiro. Mas ele já era velho. Como é que Deus ia fazer esse milagre na vida dele? Quando Deus falou para Abraão, Abraão creu, segundo Gênesis. E ele creu e fez uma aliança com Deus. Essa aliança não podia ser invalidada. Agora, pensa comigo. Ele iria dar luz a vários filhos depois de velho? Não. Mas Deus, ele falou, eu vou fazer de ti uma grande nação. Então vai ser de você. Você vai ser o patriarca. Vai começar por você. E Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Porque ele é o pai de muitas nações. Quantas nações? Vamos colocar aqui. Não vou colocar países, irmão. Porque se eu for colocar país, eu teria que falar quase o globo inteiro, do hemisfério, a Terra, o planeta Terra inteiro. Mas coloca aí, quais são as 3 grandes religiões do mundo? Tem o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, certo? Estou certo ou estou errado? São as 3 grandes religiões do mundo. As 3 grandes religiões que eu posso colocar aqui só como 3 grandes nações, vamos dizer assim. Elas creem no patriarca Abraão. E olha quanta gente que eu estou falando. Se eu for colocar aqui em países, irmão, eles verdadeiramente se tornou o pai de muitas nações. Então Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Agora é o seguinte, irmão. O sistema, ele tem por natureza criar regras, criar mecanismos para que você proceda de uma tal maneira. E era exatamente isso que Pedro estava querendo imputar nos gentios naquela época. Ele queria colocar travas para que eles caminhassem, né, de uma maneira que venha a ganhar Cristo através dessas travas, dos procedimentos que os judeus, eles impunham isso sobre o rito mosaico deles. Porque o judeu, ele tem um nível de santidade que não é igual ao meu e o seu. Por exemplo, o judeu, ele só para começar, o judeu, ele não come as comidas que eu e você comemos. Ele não pode ir num açougue comprar uma carne, porque ele não sabe se aquela carne o animal sofreu, porque segundo a tradição mosaica, o animal não pode sofrer, e eles não podem comer a carne com sangue. A carne que eles comem, a kosher, é uma carne branca, irmão. É branca assim, ó. Vocês já foram num supermercado kosher? Só para título de curiosidade, o dia que vocês forem ver, dá uma olhada lá na carne deles. A carne é branca, irmão. É totalmente ausente de sangue. O judeu não pode comer sangue, de jeito nenhum. Se ele vê o açougue lá, para ele é o maior pecado do mundo. Ver aquelas carnes tudo vermelha, e a gente vai lá e come. E o judeu, eu estou falando isso daí, irmão, para que você tenha uma consciência do nível de santificação de um judeu. Porque muitas das vezes a gente não leva muito a sério as coisas. A gente vai lá, senta na mesa e come, sabe? E nem agradece a Deus, entendeu? A gente
não tem a reverência que esses camaradas têm. Agora, agora, mais uma vez eu digo, agora isso faz deles melhores? Não. Porque pela graça de Jesus está revogada essa lei sobre as nossas vidas. Nós não temos que viver como eles. Isso é para os judeus. Se ele, para ser aceito como um judeu, ele tem que viver dessa forma, é o procedimento deles. Mas isso não é meu e seu. E agora é interessante porque, na verdade, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é destravando, desmistificando os conceitos e os preceitos que nós, ou a sociedade, nos impõe. Talvez a nossa sociedade, graças a Deus, né? O Brasil é um país, sabe, livre, né? A gente tem um livre credo, a gente pode crer em qualquer coisa, entendeu? Você é livre aqui no nosso país, né? Nós somos um país que goza dessa liberdade, né? Só que é interessante é o seguinte, que muitas das vezes a gente não dá graças a Deus pelo nosso país. A gente dá graças a Deus quando a gente vê lá o Brasil lá ganhando no futebol, né? Hoje ganhou, né? A gente sofreu um pouco, né? Doeu, né? Ficou lá assistindo lá. 46, só depois do final do tempo que saiu o gol. Mas glória a Deus, aí o pessoal vai lá, dá um glória a Deus lá no futebol, lá, né? Agradece a Deus lá, deu tudo certo. Mas às vezes a gente se esquece de agradecer nas mínimas coisas pelo nosso país, pela liberdade que nós temos. Porque nós temos uma liberdade de fazer esse culto aqui. E em muitos países não. Aleluia, Deus! Maravilhoso, Pai! E a gente não agradece nas mínimas coisas. Então é isso que eu quero levar aos irmãos. A gente está livre. Você é livre. Às vezes, algumas igrejas às vezes têm algum rito mais rígido, né? Coloca muitas travas, mas as travas não tem que vir por regra. Ela tem que estar aqui dentro do seu coração, entendeu? Aleluia, Deus! Você tem que ser a sua consciência, você tem que ser o seu juiz. Amém? É você mesmo quem vai dominar. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, porque na verdade, irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo pregar aqui é uma verdadeira liberdade cristã. Porque muitas das vezes, irmãos, o que está acontecendo nas igrejas por aí é que nós estamos se tornando como, desculpa a palavra, amém? Desculpa a palavra. Mas a gente está virando como um cachorro adestrado, sabe? A gente dá glória a Deus porque tem que dar glória a Deus, né? A gente bate palma porque tem que bater palma, né? A gente vai na igreja porque tem que ir na igreja. Porque eu tenho que parecer alguém que, né? Eu tenho que parecer, nossa, eu tenho que parecer, ó, eu fiz muitos pecados, né? Então agora eu tenho que ir para a igreja porque agora eu tenho que parecer certinho. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, entendeu? Que nada dessas regras, desses costumes vai libertar você, vai invalidar a lei de Cristo. Porque Cristo, ele morreu para te livrar e você é salvo pela graça. E é a graça que vai fazer a diferença na sua vida, não é as regras. E ainda que venha alguém dizer para você, olha, irmão, faz dessa forma, porque é melhor para você. E às vezes a pessoa que fala isso é a pessoa de dentro da igreja, irmão. Olha, proceda dessa forma. Só que não é do seu testemunho muitas vezes isso. Às vezes é como a irmã falou. Às vezes você está lá na despensa, você está lá vazia, as pessoas olham a irmã na igreja, aí vê a irmã passando a necessidade, eu vou me afastar dela, sabe por quê? Porque se as coisas estão dando errado para ela, pode ser que venha dar errado para mim. Ou então ela deve estar em pecado, não é assim? Não é assim, desse jeito? Vai falar que a irmã está em pecado porque ela está passando por prova. Olha só, né? Parecendo os amigos lá de Jó, lá fazendo julgamento de Jó, e Jó não tinha feito nada, irmão. Então a questão é essa. Às vezes as pessoas, olha, irmã, a irmã está passando necessidade. Olha só, ela deve estar em pecado. Então vamos lá conversar com ela, vamos lá. Irmã, você tem que fazer assim, você tem que ir na igreja, você tem que colocando, percebe? Colocar a trava, olha, faz isso, faz aquilo. Não estou falando que é ruim, né? A intenção de Pedro era boa, né? Mas o inferno também está cheio de boas intenções, irmão. Tomar cuidado. Olha, irmã, faz assim. Olha, faz essa. Aí a irmã pega, acaba se desgostando da igreja, sai, se desvia. Aí, se acontece, Deus nos livre, morre no pecado. E aí? Será que todas essas travas aí ajudou em alguma coisa? É que nem aqui, aí eu vou fazer um parênteses, irmão. É que nem a parábola que Jesus disse do filho pródigo. Porque é o seguinte, irmão.
o pai do filho pródigo, ele foi muito corajoso. Aí você vai perguntar, evangelista, por que ele foi corajoso? Sabe por quê? Irmão, geralmente quando os nossos pequenos faz alguma coisa errada, a gente vai lá, bate, né? Dá uma chinelada, né? Vai lá,